Título 1 dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1 dos crimes contra a vida. Homicídio simples. Artigo 121. Matar alguém. Pena: reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido: 1. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. 2. Por motivo fútil. 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena: reclusão de 12 a 30 anos. Feminicídio. 6. Revogado. 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. 8. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Homicídio contra menor de 14 anos. 9. Contra menor de 14 anos, pena: reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 2º-A. Revogado. Parágrafo 2º-B. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de 1. 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. 2. 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. 3. 2/3 se o crime for praticado em instituição de educação básica pública ou privada. Homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, pena: detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7º. Revogado. Artigo 121-A. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino, pena: reclusão de 20 a 40 anos. Parágrafo 1º. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve: 1. Violência doméstica familiar. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado: 1. Durante a gestação, nos primeiros 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. 2. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgências previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. 5. Nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código.
Coautoria. Parágrafo 3º. Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º deste artigo. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste Código, pena, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 3º. A pena é duplicada: 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º. Aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 deste Código. Infanticídio. Artigo 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada. Artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário. 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Capítulo 2. Das lesões corporais. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta 1. Incapacidade permanente para o trabalho. 2. Enfermidade incurável. 3. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. 4. Deformidade permanente. 5. Aborto.
Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. Parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. 1. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. 2. Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Parágrafo 8º. Aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Violência doméstica. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena, reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Parágrafo 13. Se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código, pena, reclusão de 2 a 5 anos. Capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se é intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3. 1. Se o abandono ocorre em lugar ermo. 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima.
3. Se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ao abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, detenção de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque-calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Capítulo 4. Da rixa. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendedores. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos.